Seguimos então com a nossa pauta. A reportagem do jornal Estado de São Paulo informa que o vereador Carlos Bolsonaro empregou em seu gabinete na Câmara Municipal do Rio um funcionário ligado ao ex-policial militar Fabrício Queiroz, pivô da crise com seu irmão e senador da República Flávio Bolsonaro. De acordo com a publicação, Márcio da Silva Gerbatim, ex-marido da atual mulher de Queiroz e pai de sua enteada, esteve lotado como motorista no gabinete do vereador por 2 anos, entre abril de 2008 e abril de 2010. Na época, foi exonerado por Carlos, o filho do meio do presidente Jair Bolsonaro, para ser nomeado no gabinete de Flávio na Alerj. Lá, ganhou o cargo de assessor adjunto, no qual ficou até 9 de maio de 2011. No dia em que Márcio da Silva Gerbatim trocou a Câmara Municipal pela Assembleia, Carlos nomeou um ex-assessor do irmão, Cláudio Honor Gerbatim de Lima, que tinha acabado de ser exonerado do gabinete de Flávio. Por meio de sua assessoria, Carlos Bolsonaro negou que Queiroz tenha qualquer influência em seu gabinete na Câmara Municipal. Alexandre, começa com você dessa vez, vamos lá. Pois é, o Brasil tem um número enorme de vereadores, né? São mais de 5.500 municípios e cada um com sua Câmara. Então a gente sabe que em cada um desses lugares a tendência é que você tenha uma quantidade enorme de assessores, não todos realizando ações republicanas e recebendo integralmente seus salários para fazer isso. É o tal do... Eu recentemente descobri esse apelido, que é o Rachid. Rachadinha, né? Que é a rachidinha, que é você rachar. E isso tem uma coisa interessante, que é até uma reflexão econômica. Eu estou sempre puxando a brasa um pouco para o liberalismo econômico, mas é interessante que é o seguinte: qual é a desculpa que o Estado usa para pagar um salário alto para um assessor? É porque se você não der 20, 25 mil de salário, por exemplo, um assessor, você não vai conseguir trazer os melhores funcionários, os melhores assessores, você não vai conseguir competir com a iniciativa privada para trazer gente qualificada desse nível que os vereadores, em tese, teriam necessidade nos seus gabinetes. Mas o que acontece na verdade? Na verdade, o sujeito vai e acaba pagando mesmo 4, 5 mil reais para alguém que fica felicíssimo de ganhar 4, 5 mil reais e ele pede de volta os 20 mil para o próprio deputado. Então, o que acontece? É a frase que os liberais adoram usar, mas é: o mercado regula. Ou seja, o Estado vai e diz que o salário é 25, porque o vereador reclama que se ele tiver 5 mil para pagar, ele não vai conseguir contratar alguém qualificado. O que ele faz? Ele contrata alguém de 5 mil e pede 20 para trazer de volta para a conta dele. Ou seja, contrata o mesmo sujeito de 5 mil reais, só que agora com um esquema para poder botar 20 de volta dentro do bolso. Então, é claro que a gente tem que investigar, tem que olhar. Mas a solução a médio e longo prazo disso, o Brasil tem que acabar com esse bando de privilégios, essa quantidade de assessores e verbas de gabinete e esse escândalo que é um país com os problemas econômicos que o Brasil tem, do tamanho que é, e que dá tanto e tanto privilégio para vereador, para deputado, para senador. Se não tiver uma tesoura muito realmente... forte, cortando esse tipo de verba e esse tipo de farra de gastos que os parlamentares têm, a gente vai pegar alguém aqui, mas daqui a 2 minutos tem outro fazendo a mesma coisa, porque é muito fácil, é um convite para corrupção ou para esse tipo de esquema muito grande. O sujeito é eleito, ele tem a caneta para contratar 10, 15, 20 pessoas e é muito dinheiro envolvido. Então, o canto da sereia da corrupção, realmente, ele só no limite, só é cortado quando cortar o dinheiro. Vai lá, Vera, a sua opinião. Bom, o que se vê aí com essa notícia é que a família do Fabrício Queiroz, a família ampliada do Fabrício Queiroz, era altamente imbricada com a família Bolsonaro, né? A ponto de você ver esse vai e vem, esse passa para cá, passa para lá de assessores. Gabinete do Jair, do Carlos, do Flávio, era ali uma promiscuidade só. Passava todo mundo por todos os gabinetes, né? Então, o que se vê é uma intimidade muito grande. Já era possível ter certeza a respeito disso, porque a filha já tinha passado pelos gabinetes da família toda, a mulher, né? Agora tem o, como é que é? O pai da enteada, ex-marido, é bem liberal o negócio. O esquema inclui até o ex-marido da atual mulher. Eu acho bastante interessante. Fabrício Queiroz não era um qualquer, não era um assessor qualquer. Era alguém que gerenciava uma conta própria ali no gabinete do Flávio Bolsonaro, que já disse que fazia ganhos para os seus colegas de gabinete no rolo, lá na Feira do Rolo, que ele fazia, que dava mais ganho que qualquer banco.
E agora, como se vê, também era um RH, né? De gente para cá e para lá e para cá. Isso não é nova política, nem aqui nem na China. Isso é a velha política da rachadinha, do patrimonialismo à brasileira, de empregar as famílias que são cabos eleitorais, na verdade, dos políticos e não assessores, não tem especialização nenhuma, muitas vezes nem aparecem nos gabinetes. E é bom trazer de volta à baila esse caso Fabrício Queiroz, porque ele estava bem adormecido e a gente nem sabe o que o cara tem, se ele já depois, se os laudos já ficaram prontos no relatório do COAF, enfim, vamos ficar de olho nesse caso. Vai você, Andreasa. Vamos lembrar que da última vez, e faz tempo, em que Fabrício Queiroz falou, em que se teve notícia de uma informação vinda desse senhor, ele contou naturalmente e de maneira aberrante que coordenava desde o gabinete de Flávio Bolsonaro, com vistas especificamente a períodos eleitorais, a contratação de um gabinete estendido de Flávio Bolsonaro, pago com esse caixinha, com essa rachadinha. O Queiroz disse isso, nós repercutimos aqui, eu escrevi aqui. É uma coisa aberrante, grave. E desde então, o sujeito sumiu, não se tem notícia dele. Me parece, devo dizer, com toda a vênia, que o Ministério Público está pouco ativo nesse caso aí, né? Fosse outra força política em questão, talvez a gente tivesse negócio mais célere e aqueles vazamentos diários com os quais nos acostumamos. Não é o caso, né? No caso específico do Flávio Bolsonaro, felizmente, os seus direitos estão preservados, se estiver acontecendo alguma investigação, né? Essa condicional é importante. Eu acho que o PMDB ou partido do Centrão nenhum teve tanta influência sobre qualquer governo do que o senhor Fabrício Queiroz sobre os gabinetes da família Bolsonaro. É realmente um monstro de toma lá da cá. De tomar lá, com certeza, o da cá nós não sabemos, mas o Fabrício Queiroz era o gestor do gabinete dos gabinetes da família Bolsonaro. Está dado isso. Está dado. A gente quer saber por quê, em que condições, como se dava nos outros gabinetes para além daquele do Flávio Bolsonaro. No caso do Carlos Bolsonaro, apenas uma reflexão adicional, que coisa ridícula, né? Que coisa cafona. Em 2019, um parlamentar, qualquer um, ter motorista, né? Verba para contratar motorista. Em que lugar do mundo isso acontece? E aqui no Brasil, em todo lugar. É inadmissível. Motorista, inadmissível mesmo para um parlamentar que trabalhasse. O que, evidentemente, não é o caso do Carlos Bolsonaro. Bom, antes que o pessoal das redes sociais comece a gritar, é bom lembrar que a gente quer esclarecimento não só desse caso, como todos os deputados da Alerj que tiveram movimentação atípica vista pelo COAF, como especificamente o próprio presidente da Alerj, André Siciliano, que teve um trio de assessores que esse trio movimentou 45 milhões de reais num período ali de 2011 a 2017. Então, evidentemente, é claro que há um foco natural com a família do presidente, porque evidentemente é a família do presidente, mas todo mundo aqui está querendo que as investigações peguem todos, inclusive os outros que foram citados desde que esse escândalo do COAF, a Alerj apareceu, e com destaque, inclusive, o presidente da Alerj, André Siciliano, que realmente era uma quantidade de dinheiro até muito maior que seus assessores movimentaram do que do gabinete do Flávio Bolsonaro. Você tem um complemento a isso, Andreasa? Eu tenho. O Alexandre tem toda a razão. Nós aqui queremos o esclarecimento de tudo sobre todo mundo. Porém, Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, para citar os referidos, são filhos do presidente da República. E, naturalmente, estão no foco, tanto mais por terem sido eleitos com o discurso de moralidade, de pureza suprema, de nova política, de que jamais submeteriam seus gabinetes e seus mandatos a barbáries como essas que se insinuam. Então, pela condição de filhos do presidente e pelo apelo do nome, o apelo da pureza, da revolução política no Brasil, ficam mesmo no foco e tem de ficar mesmo no foco, tem que dar satisfações, tanto mais
Eles não eram os bastiões da moralidade? Não era no gabinete do Flávio Bolsonaro, não era o gabinete do Flávio Bolsonaro que funcionava tudo direitinho? Eu quero ver o que é funcionar malzinho.